Em determinados cenários, um candle grande com volume pode ser um gatilho de continuidade de movimento. Isso é o que o fundamento de leitura de preço nos traz. Só que o que acontece? Quando você vai se aprofundando nos estudos, você vai percebendo que algumas vezes isso acontece, outras vezes isso não acontece. Foi até difícil de eu achar aqui para vocês um exemplo bacana para mostrar isso acontecendo. Você vai conseguir visualizar isso mais em ativos com volatilidade maior, que não é muito o caso do dólar. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui seria um exemplo clássico, esse do dia 11 aqui, ó, um exemplo clássico com a barra maior do que todas, com volume aqui embaixo, e daria para se tirar uma leitura aqui de continuidade desse movimento, porque esse está do jeitão tradicional de se ver. Mas alguma coisa aconteceu aqui que o preço não continuou caindo. E aqui vem a dúvida que você tem que ter. Você como analista, você como trader, você como leitor de mercado, tem que entender, mas por que às vezes eu aprendo uma coisa e às vezes isso não funciona? E em busca de responder esses às vezes não funciona, por que isso está funcionando agora e isso não está funcionando agora, que foi nesse percurso, nessa luta, que eu e o Fernão fomos atrás de resposta e encontramos a resposta na pecinha que faltava, que é a pecinha quantitativa. Então, as ferramentas FPLM surgiram para responder essas perguntas que ficava ali numa abinha mental que a gente ficava, mas se eu aprendi isso toda vez e a maioria das vezes dá certo, por que às vezes não dá certo? Deve existir um porquê. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Para vocês pararem de olhar para o volume como um setup ou um sinal de entrada e passar a olhar o volume como algo que traz uma percepção e um entendimento de mercado. Uma coisa que a gente pega na tecla aqui é não setapiza as coisas, aprende as coisas. A maior parte ali de aglomeração de volume é previsível. Então, lembra que eu falei que eu queria trazer uma visão para vocês não ficar olhando o volume como um gatilho de entrada? Como que a gente faz para não olhar o volume como um gatilho de entrada? Sabendo antecipadamente onde as instituições vão negociar. Ô louco, Felipe, tem como? Tem como. Por isso que as nossas ferramentas existem. Já dá para saber onde isso vai acontecer, uma vez que você entende a interpretação. Beleza? Esse vídeo aqui é para você salvar nos seus favoritos, no top 5 vídeos do Felipe, e você vai terminar esse vídeo aqui e compartilhar com seus amigos, vão pegar para estudar junto, e quando tiver um evento chamado Semana Fluxo no Gráfico, vocês vão poder testar as nossas ferramentas, vocês aproveitem e testem para vocês verem isso aqui acontecendo na máquina de vocês, beleza? Então vamos lá. Tem que tomar um pouco de cuidado quando você vai associar a barra grande com o volume. Por quê? É meio que quase que natural que uma barra grande tenha mais volume. Então, o que acontece? Naturalmente, na grande maioria das vezes, um candle maior, ele vai ter mais volume. Olha, é só você reparar, ó. Se você pegar para olhar, se esse tamanho de candle aqui, ó, ele tem mais volume. Não são todos. Lógico que não são todos, mas é natural que os maiores tenham mais volume. Por quê? Faz de conta que a distribuição de negociação do mercado esteja por igual. Faz de conta que assim, todo nível de preço tenha 100 compradores e 100 vendedores. 10 pontos para cima, 10 pontos para baixo. Isso nunca vai ser igual, mas imagina que exista ali quase que algo constante. Quanto maior for esse deslocamento de preço, vai limpar mais níveis de preço. Então, consequentemente, vai ter mais volume aqui. Então, fica até um pouco difícil da gente pegar para analisar o volume dentro de um candle de minuto. Porque aonde você quer olhar se tem mais volume ou não, às vezes, pelo tamanho do candle ali, isso fica distorcido. Então, qual o primeiro passo? Primeiro passo, o que a gente faz aqui? Vamos colocar isso em algo que seja mais
contínuo. Vocês vão ver a gente falar muito isso aqui no nosso YouTube. É importante você ver algo que tenha mais continuidade. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse mesmo ativo, no caso eu estou olhando o dólar aqui, e coloquei ele para Renko. Por quê? Porque aqui eu não estou olhando o tamanho do candle. Eu estou olhando o seguinte, olha, nesse espaço aqui, ó, de negociação, teve esse tanto de volume. No espaço seguinte, teve mais volume. Então, o tamanho aqui é o mesmo e a quantidade de volume realmente aumentou. Então, para a gente começar a entender, começar a interpretar, poder fazer um comparativo com o outro, primeiro, vamos olhar só o que a gente quer olhar, que é o volume, certo? Beleza. Coloquei até aqui, ó, uma média de 21, que é uma média clássica da análise técnica. Não uso isso no meu operacional, mas eu coloquei aqui para vocês irem se familiarizando e também para a gente conseguir ter uma base, né? Tá um pouco para cima disso, tá um pouco para baixo disso, certo? Dentro do volume, ele por si só não vai contar tudo que a gente precisa. Que a gente precisa ter noções de negociação, qual estilo de algoritmo está executando isso, se é uma implementação, se não é, se é um TWAP, um VWAP, o comportamento disso acontecendo é importante também. Por isso que só pegando no olho assim é difícil de ver. Por isso que a gente cria tecnologia para enxergar isso para a gente. Bota a máquina para trabalhar para a gente.